Fala aí, nerds! A Batalha Mortal de hoje é baseada em dois dos maiores nomes dos sitcoms animados norte-americanos, personagens mais queridos que Goku e qualquer outro na TV por todas as loucuras e besteiras feitas até hoje. São eles Homer J. Simpson e Justin Peter Griffin. Pra quem nasceu hoje é um desantenado e não sabe, Os Simpsons é um famoso desenho animado norte-americano da categoria sitcom, criado por Matt Groening e retratando a vida de uma típica família americana, de forma satírica e irônica. Dentro desse cenário, temos a família Simpson e seu chefe de família Homer, sendo ele o principal criador dos problemas e distúrbios dentro da cidade. Uma família da pesada segue o mesmo parâmetro dos Simpsons e foi criado por Seth MacFarlane, a pedido da Fox para um novo quadro do canal FX. Seth criou um piloto de 15 minutos e que fez tamanho sucesso que o projeto seguiu adiante, se tornando a maior concorrência dos Simpsons, que vem sendo transmitido pela Fox há mais de 25 anos. No contexto do desenho, temos a família Griffin, sendo essa também chefiada por Peter Griffin, um típico cidadão norte-americano com baixa inteligência, tendo como principal meio de diversão assistir televisão e beber cerveja no bar, e uma séria tendência a se envolver em problemas por conta da sua falta de cérebro. Em outras palavras, uma cópia menos amarelada e mais ácida de Homer Simpson. As semelhanças dos dois são tantas que tivemos de vir fazer nossa própria comparação e decidir quem sairá melhor em um combate mano a mano. Vamos aos números. Os Simpsons somam mais de 544 episódios em mais de 26 temporadas e de quebra ainda tem um filme. Nesses quase 27 anos de entretenimento, Homer passou por todos os tipos de loucuras que ele criou, ou situações que ele ou personagens da família ou secundários criaram, mas na sua grande maioria que ele mesmo criou, Não vamos listar todas, senão isso vai render vídeo para mais de uma semana, mas vamos aos pontos que citamos por serem os mais absurdos e importantes. O foco é mostrar a resistência, o vigor, a força e a estupidez. Começando com Homer, que já saltou da garganta de Springfield sob um skate e quando quase cruzou a linha do outro lado do estreito, ele caiu e se esborrachou todo na queda. Ao ser socorrido, a ambulância bateu em uma árvore e a maca onde ele estava engessado correu com ele pro desfiladeiro, derrubando-o novamente. E imagina, ele sobreviveu. No geral, Homer já quase venceu um campeonato de boxe usando a estratégia do Rocky Balboa de apanhar até o oponente cansar de bater, a mesma estratégia que você, meu amigo nerd, usa nas suas briguinhas na escola, perdendo apenas pro Mike Tyson. Não é pra brigar na escola não, viu galera? Usou uma Harley Davidson como espada em um duelo contra um motoqueiro, venceu um lutador de sumô no Japão e arremessou o imperador japonês na lixeira de Mawashis, aquela cueca que os lutadores de sumô usam. Além disso, Homer caiu no pau com George Bush, já foi bombeiro, espião internacional, guarda-costas do prefeito Quimby, aprendendo diversos estilos de luta e imobilização até desmaiar seus adversários, campeão de luta livre, mafioso, sofreu diversos tipos de choques elétricos, foi usado de para-raios e diversas outras coisas bizarras. O homem é de ferro. Homer também apresentou uma grande resistência a fortes impactos e explosões, como na vez que ele suportou o disparo de uma bala de canhão com o estômago e foi atingido por uma bola de demolição ao derrubar um prédio, ou a vez que um setor de testes da usina explodiu com ele dentro. Em certo episódio, batendo uma marca de 315 quilos para trabalhar em casa, Homer conseguiu usar seu corpo como rolha para tapar um vazamento de um tubo de produtos radioativos da usina de força de Springfield que poderia dar fim à cidade. Isso fora todas as vezes que foi baleado e teve objetos estranhos atravessando seu corpo, ou a vez que ele se passou de robô, usando uma caixa de correio para lutar na luta de robôs por seu filho Bart. Nessa situação específica, além de ter sido espancado e cortado, ele ainda sobreviveu a uma prensa que o esmagaria. Peter Griffin, o homem do queixo de testículos, não fica por baixo ou por trás, enfim, vocês me entenderam, né? O cara já passou por todo tipo de fratura, como nosso amigo amarelo e careca, e provas disso não faltam. Exemplos são
imitando Jackass, onde Peter salta do telhado de sua casa dentro de um carrinho de compras, quebrando o pescoço e saiu vivo. Outros casos foram as vezes que ele caiu da escada se lascando todo, foi atropelado, apanhou do Liam Neeson, teve o rosto arrancado por um jato de mangueira de bombeiro, fora a vez que ele mesmo arrancou o próprio rosto. Foi capaz de transformar seus músculos e ossos em matéria gelatinosa. Será que ele tem controle sobre a matéria? Protagonizou diversas lutas com seu maior inimigo, o frango gigante Poio, sendo uma delas a performance de resistência mais épica de Peter, onde ele suporta os efeitos da viagem espaço-temporal, os efeitos de um foguete sendo lançado para fora da atmosfera, quedas livres de alturas absurdas, socos, bicadas, chutes e diversos golpes baixos. Ele já recebeu um forte impacto de uma armadilha de tora contra o rosto, tendo seu crânio destruído e adivinha, ele sobreviveu. Foi vítima de disparos, recebeu um tiro de espingarda no rosto, apanhou em diversas brigas e sofreu mais acidentes do que um cara que passou por um gato preto embaixo de uma escada numa sexta-feira 13 e ainda quebrou um espelho. Resumindo, mano, o cara é o irmão gordo do Deadpool. Jason tinha que ter aulas com esse cara. Mas de todos os feitos de Homer, o Peter não superou. Pra tristeza de Thanos, Homer matou a morte. Sim, ele matou a morte. O crossover. Como todos sabem, Homer e Peter protagonizaram a maior luta da ficção animada, sendo uma luta capaz de fazer inveja até aos personagens da DC e da Marvel Comics. Pra vocês terem uma ideia, quem assistiu sabe que Homer prendeu a cabeça de Peter na porta do ônibus e o arrastou contra a parede, assim como um disco voador caiu sobre Homer logo depois, e ambos sobreviveram. Então, houve um empate técnico até ali. O desempate. Nada se nega que essa luta do crossover foi épica e que esses talvez sejam os maiores personagens com o efeito de limbo da ficção. Seus feitos não nos deixam mentir, mas se tivéssemos de pôr um desempate, a vitória seria de Homer Simpson e a causa é bem simples. Quando Homer venceu a morte, é claro que com a morte morta, todos se tornaram imortais. Isso foi temporário, pois quando Homer vestiu a roupa da morte, ele se tornou a própria morte, se tornando o seu substituto. Sendo assim, Homer herdou seus poderes e com essas capacidades, ele poderia tirar a vida de Peter com um único toque, mas somente se fosse o Homer nesse estado. Sobre essa causa, e somente essa, Homer venceria, já que no episódio A Morte é uma Droga, Peter tenta fugir dela ao descobrir que seu câncer chegou a um nível fatal. Nas demais, eles lutariam pela eternidade e não morreriam, podendo haver no máximo um empate técnico e uma saidinha pra beber uma breja, né? Então, o vencedor dessa batalha mortal é... ninguém! Empate, nerds. Seria uma luta eterna, com risadas pra todo lado. E aí, nerds, tranquilo aí? Gostaram da porrada, Peter e Homer? Poderosa, hein? Vamos ver o que vocês perguntaram lá em Hulk vs Doomsday. Bora lá. Começando aqui com o Thiago Barros, ele escreveu bastante, vamos ver. Não saco muito de Hulk ou Apocalipse, então podem me corrigir se eu estiver errado. Mas a tal adaptação do Apocalipse não é apenas quando ele morre? Então, Thiago, vamos por parte, né? Porque você escreveu bastante. A adaptação reativa do Doomsday não é somente quando ele morre, mas quando ele tem feridas potencialmente mortais, quando ele tá prestes a morrer. A adaptação reativa dele entra, começa a funcionar, e isso passa a ser até, em certos casos, invisível aos rivais, aos oponentes dele. Ele continuou. O Enerd disse que ele se adaptaria ao ser ferido. Quem manja HQ, isso tá certo? Não. Tá sim, Thiago, tá certo, a gente não tem por que inventar, né? Olha lá. Além do mais, onde ficou o poder de regeneração do Hulk, ou mesmo as vantagens de ficar furioso, tendo a força aumentada? Então, Thiago, o fator de cura do Hulk não vai sempre salvar o Hulk em todas as situações. Não é isso que dá a decisão pro Hulk. Tanto é que a gente usou nessa batalha, a gente mostrou que o Doomsday poderia ferir o Hulk, poderia cortar o Hulk, a pele do Hulk, com os ossos dele, e a gente nem cogitou que isso pudesse ser um fator decisivo de vitória, porque a gente saberia que o fator de cura cicatrizaria esses ferimentos quase que instantaneamente. Então, não seria assim que o Doomsday ganharia. Mas isso não é somente com o fator de cura que o Hulk ganha em qualquer batalha, tanto que ele perde, né?
Ele tem um cartel de derrota muito grande também. E com relação a ficar furioso tendo a força aumentada, é a mesma coisa. Não é sempre que o Hulk vai ter essa força aumentada a ponto de ganhar qualquer um. Ele já perdeu, inclusive, para rivais sem superpoder, como o Capitão América, como o Batman no crossover. Então, essa força que o Hulk tem não é infinita como muita gente pensa. A força do Hulk, como já foi dito no canal Nerd, ela é potencialmente infinita. Ela tem limite, sim. Assim como a raiva não é infinita, a força também não é infinita. Então a força do Hulk tem limite. Pelo que o Nerd disse, ao invés de ficar mais furioso ainda com os ferimentos, ele perderia a transformação. Mas pelo que eu saiba, a maioria das vezes acontece o contrário. O Hulk, quanto mais apanha e se fere, mais furioso ele fica. Então, Thiago, mas isso de voltar à transformação, voltar ao estado Bruce Banner acontece, como aconteceu com o Sentry em World War Hulk. Ele levou um impacto tão grande que voltou à forma de Bruce Banner. Talvez porque tenha ficado inconsciente, né? Com um impacto tão grande, ele passa a ficar inconsciente, desmaia, e nesse desmaio ele volta a ser Bruce Banner. O Doomsday teria totais condições de deixar o Hulk inconsciente com a força descomunal que ele tem, né? Vamos lá, o Invasão Nerd, ele diz: sinceramente, acho que isso seria uma batalha infinita, tal qual foi de Hulk versus Sentry. Doomsday se adapta e Hulk se regenera e fica mais forte de acordo com a raiva. E isso vai no loop infinito. Não! Então, Invasão Nerd, eu não sei qual a luta que você se referiu do Sentry contra o Hulk. Mas se foi Sentry contra o Hulk em World War Hulk, aquela luta foi tudo menos infinita. Foi só um impacto, né? Um impacto muito rápido e acabou. Então, aí ele prova que o Hulk com impacto forte pode perder uma luta. Ali ele voltou ao estado de Bruce Banner. Ele só não continuou a luta porque o Sentry estava sujeito a perder aquela luta. Ele estava querendo perder aquela luta. Quem leu a história deve lembrar do estado emocional que tinha o Bob Reynolds e ele queria perder aquela luta de qualquer jeito, porque ele não queria mais o fardo de ser o sentinela. Vamos lá, o Yuji Kamanosuke. Também achei ridículo Bardock vencer Minato no Mikase e Goku perder para o Batman. Desculpa. Tá desculpado. O Boba Fett BR. Pra mim daria empate, pois com Doomsday se adaptando e causando mais dano em Hulk, ele ficaria com mais raiva e mais forte, a não ser se Doomsday desse um ataque tão forte que não daria nem chance ao fator de cura de Hulk. Pois é isso mesmo que aconteceu. Foi um impacto tão forte que não deu chance ao fator de cura do Hulk. O King Gamer Silva, ele disse: Peter, por que o calção do Hulk não rasga? Seria um calção milagroso feito pelos deuses para não rasgar? Ou seria apenas um calção tamanho 55 com cinto, antes do Bruce Banner se transformar no Hulk? Então, King Gamers, a gente até tem um vídeo, se não me engano é Hulk Mistérios Revelados, que a gente cita lá o porquê das calças do Hulk não rasgarem. Aliás, a gente cita, mas não prova nada, porque não tem prova pra isso. Uma vez até o Stan Lee, ele disse que, numa entrevista, ele tinha dito que foi um short que o Red Richards tinha feito pra ele, né, com tecido, sei lá, com tecnologia avançada, enfim. Assiste o vídeo lá que você vai ver. Pra mim, não rasga porque ninguém quer ver o Hulk pelado. Essa é a resposta. Verdade. Ué. O Ailton Almeida. E o fator de cura do Hulk? Não contou pra nada? Outra coisa, se não me engano, Doomsday só se regenera depois de morrer. Ailton, já, como eu disse agora nos comentários anteriores, o fator de cura do Hulk adiantou sim. Tampou as feridas dele quando o Doomsday cortou ele. Mas é como eu disse, não é o tempo todo que o fator de cura do Hulk é decisivo numa vitória. Ajuda o Hulk a vencer, lógico. Mas o Hulk leva soco e desmaia. Aconteceu. O próprio Batman deu um chute e desmaiou o Hulk. E com relação ao Doomsday só se regenerar depois de morrer, não, aí você tá errado, ele também se regenera quando está prestes a morrer. O Adlan Freitas. Se fosse o Batman, de acordo com o Nerd, ele ganharia dos dois. Não, Adlan, ele ganharia só do Goku. Valeu. Alexander Barro Guimarães. E o Sentry lutou com todas as suas forças e foi derrotado. Alexander, eu não sei qual luta que você está falando do Sentry contra o Hulk, mas se for contra o Hulk em World War Hulk, ali era claramente o Sentry querendo perder. Quem acompanhava as histórias do Sentry naquele momento, a gente percebia que o Sentry estava completamente dominado pelo Void, estava louco, ele era mais do que bipolar, né? Ele era um psicopata ali, ele estava em um estado emocional muito perturbado, ele queria se livrar desse poder o mais rápido possível. Então ele foi no impacto contra Hulk já na posição de perder a luta. Agora, se for nas outras lutas, o Sentry até levou vantagem. O Sentry, ele lutou contra o Hulk e o Void quebrou todos os ossos do Hulk. O Hulk ficou desmaiado. Nesse momento não teve nem fator de cura que ajudasse o Hulk. O Antônio José Borges. Hein, Nerd? Existe personagem de anime que utilizam preparo? Lógico, Antônio. Pô, L, o Shikamaru, quem mais? Perucci. Deve ter um monte aí. A gente pode até fazer uma lista, um vídeo desse
no futuro no canal. Valeu pela sugestão aí. O Alessandro Alencar. Vocês comparam o que vocês gostam, não a verdade. Alessandro, nada a ver, cara. Se eu fosse comparar o que eu gosto, eu compararia Sucrilhos com Biscoito Maria. Tá errado. Vamos lá, o Anime Land e o Márcio Saidin mandaram mensagens parecidas aqui. Vamos ver. Vocês não manjam nada de Batalha Mortal. Primeiro faz Goku perdendo pra Batman, agora faz Hulk perdendo pra Doomsday. Fazer roteirismo é fácil. Quero ver provar o que vocês disseram. Mostra uma cena que Goku dorme pra gás, seus trouxa. Vamos pesquisar melhor antes de sair por aí falando merda. Ok, vamos ver. O Márcio Saidin. Ei, nerd, pra encerrar o assunto Batman vs Goku, por que não mostra pra gente Goku dormindo com gás sonífero? Vai lá, fera, prova agora, vai. Nossa, os caras que falam fera, a gente fica até com medo, né? Mas ok, se for pra encerrar o assunto, a gente volta a tocar nesse tema. E, editor, bota uma cena aí com o Goku dormindo pra gás sonífero, ok? E lembrando que isso é canônico. Eu acho que eles devem dormir com o nosso gás paralisante. Ah, que boa ideia, mãe. Vamos pôr eles pra dormir agora. Lembrando também, já que você viu a cena aí, que Goku, ele cresceu, tudo bem, evoluiu, mas ele evoluiu força, velocidade, resistência, mas não o metabolismo dele, né, a imunidade dele, isso ele continua igual, tanto que ele precisou de remédio no futuro, tanto que Superman também é fraco pra Kryptonita adulto ou criança, tanto que você que tá vendo esse vídeo também dorme com analgésico adulto como dormia quando era criança, mesmo hoje você estando mais pesado, mais forte. Então, Goku não tem fator de cura e tá mais do que provado aí. Galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Na próximo vídeo estou voltando com mais perguntas e respostas. Fui!